Forças de segurança prestam socorro e governo começa a pagar auxílio gás aos afetados pela tragédia. Chega a 13 mil o número de empresas abertas no Brasil que usam a tecnologia para fechar negócios. Pelas contas do IBGE, a população pagou em média 10% mais caro para comprar carne este ano. Comunidade científica comemora que quase metade da população mundial está vacinada contra a Covid. Israel é o primeiro país do mundo a testar uma 4ª dose de imunizante nas pessoas. Quase 9 mil viagens de avião são canceladas por causa da variante Ômicron. E especialistas garantem que vulcão nas Canárias não soltará mais lava depois de 3 meses de atividade ininterrupta. O Jornal das 22 desta segunda-feira está começando. Boa noite. 20 pessoas morreram em decorrência dos fortes temporais registrados desde o início de dezembro na Bahia. O número de pessoas afetadas pelas chuvas atingiram o sudeste, sul e extremo sul da Bahia, que já passaram de 470. Em todo o estado já são mais de 31 mil desabrigados e desalojados, de acordo com os dados divulgados pelas prefeituras e pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil local. Toma aí, tem um lugar no fundo, e você tem um lugar no fundo da escadinha, vê se você consegue. 6 das 7 comportas da barragem da Pedra ficaram abertas neste domingo. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco programou liberar 550 metros cúbicos de água por segundo, mas como o nível do lago estava subindo rapidamente, o volume liberado passou para 800 metros cúbicos por segundo. De acordo com os meteorologistas, uma das localidades mais atingidas do estado, a cidade de Ilhéus, registrou em um único dia 136 milímetros de chuva. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia. Em 25 de dezembro, o registro de chuvas atingiu a marca de 86,8 milímetros, muito acima do registrado em dezembro passado inteiro, que foi de 2,6 milímetros. Outro estado bastante atingido pelas fortes chuvas do fim de semana foi Piauí. No sul do estado, o rio Parnaíba transbordou, causando danos na cidade de Uruçuí. Devido à correnteza, um trecho da estrada da PI 247 se rompeu, causando isolamento de 3 cidades. Segundo a Defesa Civil do Estado, 12 famílias ficaram desabrigadas. No norte do Tocantins, parte do cais do porto de Tocantinópolis cedeu após mais de 12 horas de chuvas intensas. Na região central do estado, a usina hidrelétrica de Lajeado precisou abrir todas as comportas, aumentando o volume de água que passa pela barragem. O nível do rio subiu e a praia do Funil, em Iracema do Tocantins, ficou submersa. Imagens feitas por visitantes registraram as tendas tomadas pelas águas e o desaparecimento de uma placa. E as famílias atingidas pelas cheias no sul da Bahia receberam o auxílio do gás do governo federal nesta segunda-feira. Mais de 108 mil pessoas que moram em 100 cidades da Bahia e Minas Gerais, atingidas pelas cheias e que tiveram estado de calamidade decretado, começaram a receber nesta segunda-feira o auxílio gás do governo federal. O auxílio de R$ 52,00 corresponde à metade do valor do botijão de gás e será acreditado direto na conta do beneficiário do programa a cada 2 meses através dos aplicativos Caixa Tem e Auxílio Brasil. Os cartões e senhas utilizados para o saque do Auxílio Brasil também poderão ser utilizados para o recebimento do Auxílio Gás. Os outros 5.400.000 que têm direito ao Auxílio Gás começam a receber o benefício a partir do dia 18 de janeiro, seguindo o calendário regular do Auxílio Brasil. Para consultar a lista de beneficiários, basta acessar o site do Ministério da Cidadania.
ou o cidadão pode ligar no atendimento da Caixa através do telefone 111. O atendimento prioritário às famílias afetadas pelas cheias é uma forma de socorro ofertada pelo governo federal aos mais de 30 mil atingidos. 20 pessoas morreram em decorrência das chuvas. Segundo o Ministério da Cidadania, o governo federal já repassou 20 milhões de reais aos municípios atingidos. No domingo, o ministro da Cidadania foi à Bahia e esteve no Centro de Operações dos municípios atingidos pelas cheias na cidade de Ilhéus para acompanhar as ações de assistência. E a ajuda tem partido de todos os lados. Artistas, organizações e grupos voluntários têm ajudado com doações. A Polícia Rodoviária Federal também atende a população da região. Por terra, as equipes monitoram as rodovias consideradas críticas por causa de deslizamentos de encostas, quedas de árvores e erosão de pistas. Pelo ar, a PRF faz o trabalho com helicóptero, levando comida, água, medicamentos e outros itens, além de fazer o resgate aéreo das pessoas que ficaram isoladas. Nesta segunda-feira, bombeiros militares do Distrito Federal também foram para a Bahia ajudar no resgate e salvamento das famílias atingidas. 20 militares estão a caminho em caminhões e caminhonetes 4x4. Eles levam embarcações e são especializados em salvamentos e resgate. Inicialmente, os bombeiros ficarão concentrados em Ilhéus e de lá devem ser deslocados a outros municípios que precisam de ajuda. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nessa ação comunitária, está deslocando 2 grandes 4 caminhonetes 4x4, 20 militares e mais de 100 equipamentos para operações de busca e resgate no sul da Bahia. O deslocamento será feito hoje, chegando amanhã em Ilhéus, a central, onde eles vão se reunir e dali eles vão distribuir para as regiões mais afetadas. Nós temos 20 militares especializados em busca, salvamento e resgate. Militares com experiência no Haiti, Brumadinho e outras regiões de enchente do Brasil. Nossa equipe chega amanhã e já vai estar atuando na busca e resgate de pessoas e também de animais nas regiões alagadas do sul da Bahia. E o Ministério da Saúde admitiu o início da vacinação das crianças a partir do mês que vem. Em nota, o Ministério informou que depois da conclusão da pesquisa que está sendo feita junto à sociedade, no próximo dia 5, dará a palavra final sobre o assunto. Segundo uma nota técnica divulgada hoje, que a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Mello, enviou ao Supremo Tribunal Federal, a vacina contra a Covid para crianças dos 5 a 11 anos é segura. E agora vamos conferir os números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 328.771.346 doses. 77,8% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 142.777.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O Ministério da Saúde liberou hoje uma atualização do Conect SUS, o aplicativo onde o cidadão pode, entre outras coisas, emitir o certificado de vacinação contra a Covid, ficou 13 dias fora do ar depois de um ataque de hackers. O problema aconteceu quando o governo federal publicou uma portaria obrigando a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid para a entrada de viajantes no país. Foi uma medida para atender à determinação do Supremo Tribunal Federal, que passou a exigir o documento para fortalecer o controle das fronteiras. Com o Conect SUS fora do ar, muitos brasileiros não conseguiriam baixar o comprovante de vacinação e nem todos os estados e municípios oferecem alternativas à plataforma federal. De acordo com a portaria, quem chega ao país por via aérea deve apresentar à companhia responsável pelo voo, antes do embarque, o comprovante de vacinação impresso ou em meio eletrônico. A Polícia Federal ainda investiga a invasão ao Conect SUS, mas uma análise preliminar constatou que não houve sequestro de dados. A hipótese principal das autoridades é que a ação criminosa foi motivada por ativismo político na internet, o chamado hacktivismo. Que o número de empresas brasileiras que usam a tecnologia para movimentar os negócios não para de aumentar. A
A criação de startups está em alta no Brasil. Segundo o relatório da Google, mais de 13 mil empresas nesse setor existem no país. Mas, segundo a Associação Brasileira de Startups, as mulheres são fundadoras de apenas 16% delas. Um aplicativo tem facilitado a vida de advogados e clientes que estão com ações na justiça. Ele ajuda no acompanhamento processual, instrui sobre os próximos passos das ações e traduz os dificílimos termos do juridiquês. Além disso, possibilita uma conversa segura e objetiva entre cliente e advogado. A plataforma Pro Bono está disponível em todas as lojas digitais e foi desenvolvida depois que os fundadores identificaram as dificuldades de clientes e advogados. A gente percebeu com várias pesquisas que as pessoas mal conseguem entender o que está acontecendo no processo judicial delas. E a gente também viu que as pessoas perguntam com muita frequência o que realmente acontece para o advogado. Então enche a caixa de mensagens do advogado de perguntas o tempo todo, em horários às vezes impróprios, e isso acaba complicando a vida dos dois, né? Os dois lados. Um cliente que não entende exatamente o que o advogado está falando e um advogado que não consegue atender essa demanda dos seus vários clientes em vários horários diferentes. E aí acaba virando um bolo, uma complicação muito grande para ambas as partes. A plataforma da Pro Bono a gente criou pensando em atender os dois lados, o lado do cliente e o lado do advogado ou do escritório de advocacia. A gente leva para o cliente uma solução onde ele pode acompanhar o que está acontecendo no processo dele 24 horas de uma maneira organizada, de uma maneira principalmente traduzida, né? Porque muita gente não consegue entender o que está acontecendo. Então a gente humanamente lê o que está acontecendo e escreve um texto com próximos passos, com o que acontece em cada etapa naquele processo, de maneira que ele realmente saia dali entendendo o que está acontecendo, entendendo onde ele está, né? O que está acontecendo de fato com ele e com o processo dele. A Pro Bono é uma startup criada no Distrito Federal. A Associação Brasileira de Startups define o termo como empresa que nasce a partir de um modelo de negócio ágil e enxuto, capaz de gerar valor para o cliente, resolvendo um problema real e usando a tecnologia como ferramenta central. Relatório da empresa de tecnologia Google aponta que o Brasil tem hoje mais de 13 mil startups em 692 cidades do país. O estudo demonstra que as empresas brasileiras têm amadurecido e conquistado altos valores. Chega a 15 o número de startups unicórnios, ou seja, as avaliadas em pelo menos $1 bilhão. Nesse contexto, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos e China, segundo a Google. O presidente da Brasil Startups, uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de fortalecer o ecossistema de startups, diz que os desafios no setor são muitos, mas que o marco legal das startups, sancionado em junho de 2021, ajudou toda a cadeia, promovendo segurança jurídica e facilitando investimentos. Trago aí o nosso feito, né, no ecossistema, nosso ganho aí na parte legal da coisa, que é um marco legal das startups, que lá prevê várias facilidades de contratação dessas empresas junto ao setor público, ao governo, né? Isso é uma grande vitória para o segmento de startup, porque nenhum gestor público gosta de colocar e entrar em um risco de uma empresa que é nascente, uma empresa que é nova. Então, o Marco Legal de Startup ele cria um ambiente regulatório que permite com que essas empresas sejam contratadas sem elas acessarem, sem que esses gestores acessem todo o risco dessa operação. E apesar da crise econômica provocada pela pandemia, as empresas da rede de startups apoiada pela Google tiveram um crescimento médio de receita de 17% em 2020 e 82% delas ampliaram as equipes. Em 2020, cada startup da rede contratou 15 novos funcionários, gerando 15 mil empregos ao longo de 5 anos. O presidente da Brasil Startups aponta que buscar profissionais específicos para cada área é essencial para o sucesso da empresa a curto e longo prazo. O levantamento da Associação Brasileira de Startups aponta que os segmentos mais presentes no setor são os de educação, saúde e bem-estar. O estudo aponta ainda que essas empresas são fundadas majoritariamente por homens. Em apenas 16,9% dos casos,
as startups são fundadas por mulheres. A diretora da Brasil Startups explica que o apoio e fomento à inclusão das mulheres no segmento está entre os objetivos da organização e aponta que existem duas grandes dificuldades para o aumento da presença das mulheres neste mercado. A primeira dela é que a mulher ela ainda sofre a dupla jornada entre cuidar da família e do trabalho. Então é uma decisão que o homem não tem que fazer normalmente. Então isso afeta normalmente a faixa das mulheres entre 30 e 40 anos, que é uma faixa onde a gente percebe que tem um grande volume de mulheres aí fundando startup. Para além disso, quando a gente olha o mercado de trabalho, especialmente a capacitação de mão de obra, a gente percebe que os cursos de tecnologia, de programação, inteligência artificial, Big Data, entre outros conhecimentos que são inerentes ao mercado de startup e de tecnologia, a gente tem um volume ainda gigantesco masculino. Então, hoje, essas salas, esses cursos ainda é comandados por homens, a gente tem uma representatividade de 80% e apenas de 5% a 20% de mulheres. Isso está vem mudando, então se percebe que, se for olhar 10 anos atrás, era quase inexistente a presença de mulheres, mas ainda é um número muito tímido, ainda muito devagar. Então, esse mercado ainda é dominado por homens, que vem desde a formação, das capacitações técnicas, quanto uma questão cultural, onde a mulher tem que decidir entre a vida dela empresarial ou a vida dela como mulher família. A neuropsicóloga, psicopedagoga e cientista de dados Laila Toledo é também a fundadora da eSinapse, uma empresa de tecnologia em saúde que desenvolve uma solução voltada para a telereabilitação cognitiva de pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A empresa foi fundada depois que ela descobriu que o filho tinha TDAH, com o objetivo de oferecer tratamento mais interativo através da inteligência artificial. Ela conta que os múltiplos papéis da mulher tornam o desafio de empreender ainda maior, mas, por outro lado, ajuda na compreensão e na busca de respostas para as demandas de outras pessoas. Estar à frente de uma startup por si só já é desafiador. Agora, quando nós temos outros papéis a desempenhar, como mãe, profissional, pesquisadora, empreendedora, então, esses outros papéis, eles fazem com que a velocidade de crescimento da eSinapse seja mais lenta, porque a gente se divide, né? Agora, esse olhar de múltiplos papéis nos permite ficar muito mais próximo das famílias que nós queremos ajudar, porque, afinal de contas, as mães, elas se dividem no papel de serem professoras e ajudarem seus filhos nas atividades escolares. Elas são profissionais, elas cuidam do lar. Então, assim, são múltiplos papéis. E ter vivido isso nos ajudou a construir uma empresa mais humanizada, para chegar mais próximo dessas famílias e poder, de fato, ajudá-los nesse processo de reabilitação que é tão difícil, que é tão custoso. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais informou que pelo menos 90% da categoria aderiu ao movimento de protesto contra a redução no orçamento da pasta e o não pagamento de um bônus de eficiência. O que está acontecendo em portos e aeroportos é a chamada Operação Tartaruga, que provoca a demora na liberação dos produtos importados ou exportados pelo país. Para o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro, o movimento causa apreensão em um momento em que os empresários tentam retomar os negócios. E começando mais uma semana, o dólar fechou em queda nesta segunda-feira de 0,36%, com receios sobre a variante Ômicron do coronavírus na lista de preocupações de investidores globais e também com a redução da estimativa de inflação para 2021. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,63 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,63%, com 105.554 pontos. E o IBGE apontou que a carne ficou 10% mais cara este ano. Muitas famílias brasileiras passaram um ano com pouca carne na panela. A alta dos preços fez o consumidor buscar alternativas na hora de preparar uma refeição em casa. No acumulado do ano, as carnes ficaram 9,98% mais caras. E as aves e os ovos, possíveis proteínas substitutas, dispararam 24,8% no mesmo período. As variações foram apresentadas no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que aponta para uma inflação de 10,4% no acumulado dos últimos 12 meses,
a maior alta anual desde 2015. Segundo o IBGE, a alta no preço das carnes foi guiada pelos cortes filé mignon e peito, que ficaram em média 20% maiores. E até as carnes de segunda subiram em média 9%. Antes usado como alternativa, o frango inteiro saltou 20,11%, enquanto a porção em pedaços disparou 31,93%. E os ovos tiveram uma alta um pouco menor, ficaram 13,7% mais caros no último ano. Já a carne de porco apresentou deflação de 5% e os pescados ainda podem ser encontrados com variação de preço de 6,45% no período. E olha só, o brasileiro não vai pagar o seguro anual para licenciar o veículo em 2022. O Conselho Nacional de Seguros Privados aprovou por unanimidade a manutenção do prêmio zero para o DPVAT. A repórter Maria Clara Leite tem as informações. Assim como aconteceu em 2021, o DPVAT 2022 não será cobrado. A decisão é do Conselho Nacional de Seguros Privados, que entendeu que os valores excedentes recolhidos nos anos anteriores ainda são suficientes para cobrir a operação 2022, conforme avaliou a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. O seguro para danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, é pago uma vez por ano pelos donos de automóveis. Isso para ajudar a cobrir as despesas com acidentados no trânsito. Ao longo dos últimos anos, o Conselho Nacional de Seguros Privados efetuou reduções no valor do prêmio para devolver aos contribuintes esses recursos remanescentes. Mas agora, pelo segundo ano consecutivo, será um gasto a menos, nessa época em que as contas costumam pesar no bolso. De São Paulo, capital, Maria Clara Leite. Neste ano, o comércio online teve um avanço tímido de 17,9% no período do Natal. Do dia 10 ao dia 25 de dezembro, o consumidor brasileiro apostou em roupas, itens de perfumaria e alimentos nas compras pela internet. As vendas online alcançaram um faturamento de 6 bilhões e 600 milhões de reais, cerca de 1 bilhão de reais a mais do que no ano passado. O Ministério da Infraestrutura abriu uma consulta pública para a concessão de mais de 2.500 quilômetros de rodovias em Rondônia, Mato Grosso e Goiás. A previsão é que no prazo de 30 anos sejam feitos investimentos de mais de 13 bilhões e meio de reais. Segundo o comunicado do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a concessão foi organizada em 4 lotes. E os trechos rodoviários somam aproximadamente 8.300 quilômetros de estradas importantes para o escoamento da produção agropecuária das regiões Norte e Centro-Oeste. Entre as melhorias nas estradas deverão ser feitas duplicação de pistas, construção de terceiras faixas em pista simples e 10 pontos de parada e descanso para apoios aos caminhoneiros e pistas marginais das principais travessias urbanas. As concessionárias desses projetos também deverão executar medidas estruturadas nos pilares ambiental, social e de governança e relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. A expectativa é de que a publicação do edital para a concorrência pública aconteça no 3º trimestre de 2022. E veja a seguir, quase metade da população mundial foi vacinada contra a Covid. E ainda, México realiza um torneio exclusivo para deficientes visuais. O início da vacinação contra a Covid em todo o mundo completa 1 ano no mês de dezembro. E até o momento, quase metade da população mundial está imunizada. Para a comunidade científica, a vacina é considerada um marco histórico. Aos 90 anos, Margaret Keenan entrou para a história ao ser a primeira pessoa do mundo a receber a vacina contra a Covid-19. A vacinação aconteceu no Reino Unido, no dia 8 de dezembro de 2020. 1 ano depois, a vacina contra a Covid-19 já é considerada um marco histórico pela ciência. Nunca o medicamento causou tanto impacto na vida do planeta.
A proteção proporcionada pelos imunizantes possibilitou que o mundo retomasse as atividades durante a pandemia do coronavírus e teve reflexos médicos, sociais e econômicos. Nós já tínhamos tido várias pandemias no mundo, mas quando tivemos as pandemias anteriores, não havia vacina, não havia remédio. Agora, nós, de uma maneira fantástica, em um ano, conseguimos desenvolver uma vacina nova para um agente infeccioso totalmente novo, que é o SARS-CoV-2. Fantástico. E, sem dúvida, todo mundo se dá conta que nós temos que vacinar para controlar a doença. Então, essa vacina tem um efeito social enorme, um efeito econômico enorme, além de todas as questões de saúde. Mas os números mostram que a vacinação ainda está abaixo do ideal no mundo. A estimativa é que menos da metade da população mundial esteja vacinada até o momento. Nos países ricos, o índice chega a 70%, mas nos países pobres é inferior a 4%. Um problema que tem consequências para todo o planeta. São nesses locais que surgem as variantes do novo coronavírus. O caso mais recente é o da Ômicron, que teve origem na África. Hoje, com o mundo completamente globalizado e vivendo uma pandemia que muito provavelmente não será a última, nós temos que ter também uma visão geral. Nós não podemos ter uma visão como lá na Idade Média seria uma cidade, ou como aí no século XX a gente ainda pensava só em países ou regiões. Nós temos que pensar no mundo, porque se houver no mundo um vírus que possa ser letal, ele pode sofrer mutações, e vocês viram, a Ômicron, ela chegou com uma rapidez muito grande da África e se espalhou, e é, hoje em dia, o vírus dominante na Inglaterra, nos Estados Unidos. E para barrar a entrada dessas variantes no Brasil, o comprovante de vacinação passou a ser obrigatório para pessoas que vêm de fora. A medida vale tanto para estrangeiros quanto para brasileiros que chegam do exterior. Esse mesmo documento já é exigido em mais de 250 cidades brasileiras para frequentar lugares públicos. Por um lado, reforça a importância da vacina na vida das pessoas, mas por outro, levanta a polêmica. A vacinação deve ser obrigatória? Esse advogado, consultado por nossa reportagem, afirmou que não há um consenso na lei. A própria Constituição garante os direitos individuais do cidadão, como o de ir e vir sem apresentação do comprovante da vacinação. Mas o texto constitucional também prevê que os interesses coletivos devem se sobrepor aos individuais. Porque o lado material ele leva para o direito constitucional, onde nós temos um choque entre direitos individuais e direitos coletivos. Tem a liberdade do cidadão, a liberdade do indivíduo, e ao mesmo tempo tem o dever e a obrigação do Estado de promover a saúde e a vida da coletividade. Então tem esses dois embates. O advogado ressalta que a justiça brasileira tem tomado decisões em favor dos direitos coletivos, como aconteceu no caso da obrigatoriedade do passaporte de vacinação, que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo governo. O STF, que é o nosso guardião da Constituição, vem decidindo pelos direitos coletivos. Esse é o momento que nós temos agora. Em diversas decisões, principalmente capitaneadas pelo ministro Barroso, o direito coletivo vem tendo essa posição de destaque. Mas ainda hoje existem diversas discussões sobre o tema. Em meio a essa discussão, as opiniões também se dividem entre a população. E o senhor é favorável ou contrário à obrigatoriedade desse passaporte da vacina? Aí você pegou no calo, né? Eu acho que não deve ser obrigatório, mas eu acho que as empresas e os locais podem obrigar, sim, a ter vacina. Se você não quiser vacinar, você não vacina. Mas, por exemplo, se, vamos supor, a empresa aérea falar, não, tem que ir só vacinado. Aí ou você se vacina ou você vai para uma outra empresa que permita. Mas em todo lugar o senhor é contra a obrigatoriedade? Não, sou contra. Eu acho que esse negócio de obrigatoriedade, eu acho que não serve para nada. Acho que tem que ser da cabeça de cada um ir lá e se vacinar. O mundo está se reinventando. Por quê? Porque aconteceu uma pandemia. Então, por que nós não podemos colaborar com a OMS? Por que nós não podemos colaborar com os cientistas no mundo que estão fazendo esse sacrifício para que a gente tenha vida, para que a gente tenha conforto no nosso mundo? Não é verdade? Então, por isso que eu sou favorável. A favor ou contra, uma coisa é certa. Está cada vez mais difícil sair de casa sem o comprovante da vacinação. E a senhora também, estou vendo aqui a carteirinha, né? Qual documento que a senhora está levando aí?
Eu estou levando todos os documentos que a gente precisa. Check-in feito, o PCR Covid negativo. Teste de Covid, né? É isso que nós fizemos, transcrito em inglês, nós fizemos ontem. A carta de meu filho, o seguro, a vacina. Esse documento é importante, é o comprovante de que a senhora está imunizada. Com certeza, imunizada, sempre. Acho que a gente tem que cuidar não só de nós, como das outras pessoas também. A gente tem que fazer a nossa parte humanitária, social, né? Eu me previno e previno quem está em volta de mim, as pessoas que eu amo. Um hospital israelense começou a aplicar uma 4ª dose da vacina contra a Covid em seus profissionais de saúde, como parte de um teste para uma futura campanha de reforço de vacinação. O Ministério da Saúde de Israel aprovou o estudo clínico para testar a eficácia de uma 4ª dose da vacina contra o novo coronavírus. Nesta segunda-feira, o Hospital de Shiba começou a aplicar pela 4ª vez o imunizante em seus profissionais de saúde. A iniciativa avalia uma futura campanha de reforço e ocorre no momento em que o país tenta reduzir o número de casos ligados à variante Ômicron. Bem, estou animado por ser a primeira pessoa, aparentemente, no mundo a receber o 4º reforço da vacina contra a Covid. Brincando com uma frase antiga, uma pequena injeção no braço é provavelmente um passo gigante para a humanidade. O hospital, localizado nos subúrbios de Tel Aviv, vacinou 150 trabalhadores voluntários que receberam a 3ª dose há mais de 4 meses. Today we began the research of a 4th dose of the Pfizer vaccine. Hoje, começamos a pesquisa sobre a 4ª dose com a vacina da Pfizer. Vamos observar profissionais de saúde com uma resposta de anticorpos mais baixa. Eles reagiram às doses anteriores, mas a imunidade diminuiu. Por isso, foram escolhidos para participar do estudo. A pesquisa vai avaliar o possível aumento de anticorpos, o aparecimento de efeitos colaterais e se o risco de infecção se reduz ou não. Os profissionais de saúde vão ser acompanhados por 6 meses. O presidente norte-americano Joe Biden alertou que alguns hospitais nos Estados Unidos podem ficar superlotados com novos casos de Covid, mas disse que, em geral, o país está bem preparado para enfrentar essa nova onda. A Casa Branca promoveu nesta segunda-feira uma reunião virtual com 25 governadores. Durante o encontro, o presidente Joe Biden falou sobre o enfrentamento da pandemia de Covid. A América tem feito progressos, as coisas estão melhores. Mas sabemos que com o aumento dos casos, ainda temos dezenas de milhões de pessoas não vacinadas e estamos vendo as internações crescerem. Significa que nossos hospitais em alguns lugares vão ser invadidos, tanto em termos de equipamentos quanto de pessoal. É por isso que armazenamos e pré-posicionamos milhões de jalecos, luvas, máscaras e ventiladores. E mobilizamos mais 1.000 médicos militares, enfermeiros e médicos civis para ajudar os hospitais. Para o democrata, a Ômicron não vai ter o mesmo impacto que o surto inicial da pandemia ou o surgimento da variante Delta. Os testes estão muito mais acessíveis e a vacinação em massa significa que muitas pessoas infectadas não vão desenvolver formas graves da doença. De acordo com Biden, além de aumentar os locais de exames gratuitos, o governo está trabalhando para disponibilizar mais testes domésticos. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela Covid, com 816 mil mortes e 52 milhões de casos registrados. E o Brasil registrou nas últimas 24 horas 86 mortes por Covid e 6.840 novos casos, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira. Confira agora os números da pandemia em escala mundial. O mundo contabiliza mais de 281 milhões e 111 mil casos e tem mais de 5 milhões e 405 mil óbitos. Os Estados Unidos ultrapassaram os 52 milhões e 593 mil diagnósticos e tem um total de 817.726 vítimas fatais. A Índia tem mais de 34 milhões e 796 mil contaminações. Já o Brasil tem mais de 22 milhões e 246 mil casos, com mais de 21 milhões e 516 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 8.534 mortes registradas. O Reino Unido se aproxima de 278 mil pessoas que foram contaminadas pela Covid.
E a Rússia passou dos 10 milhões e 236 mil casos positivos da doença. E no mundo, de acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicados mais de 8 bilhões e 990 milhões de doses de vacina contra a Covid. A China, líder do ranking, tem 2 bilhões e 770 milhões de aplicações. A Índia, em segundo, tem 1 bilhão e 410 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. Você sabe o tamanho do poder de inclusão que tem o esporte? Na Cidade do México foi realizado um torneio de futebol com times formados por deficientes visuais usando uma bola adaptada. E o resultado você confere agora. Os jogadores competem com os olhos vendados e usam a bola com um guizo para guiar os jogadores. Os goleiros são os únicos jogadores em campo que não têm deficiência visual ou usam venda nos olhos. O campo de futebol também é diferente, com a cerca ao redor do gramado para que a bola não saia do jogo. O jogador Reinaldo Rivera disse que o futebol para cegos aguçou os outros sentidos, melhorando sua locomoção no dia a dia na Cidade do México e arredores. O futebol ajuda a contornar os obstáculos da vida real que se colocam à sua frente. Por exemplo, andar no centro da cidade para quem não enxerga é quase impossível. Mas o futebol ajuda nisso e em muitas outras coisas para desenvolver seus sentidos. Casi uma missão impossível e, bueno, pues el fútbol te ayuda en eso y en muchas cosas más para desarrollarte. Com mais de 2 milhões de pessoas com deficiência visual no México, os organizadores desta competição dizem que o futebol para cegos ajuda a construir a inclusão nos esportes. Os jogadores são tratados como qualquer outra pessoa, não apenas como uma pessoa com deficiência ou limitação física. Há uma igualdade nisso, a exigência aos jogadores é a mesma na alimentação, preparo físico e muitos outros aspectos. O futebol para cegos está presente nos Jogos Paralímpicos desde 2004, em Atenas. E você vai ver a seguir o plano de Israel para dobrar os moradores nas colônias judaicas em Golã. E depois de 3 meses, especialistas garantem que chegou ao fim a erupção do vulcão nas Ilhas Canárias. Especialistas afirmaram que a erupção do vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias acabou. A atividade vulcânica durou cerca de 3 meses e causou grandes danos. A direção do Plano de Emergência Vulcânica das Canárias informou que a erupção do vulcão durou 85 dias e 18 horas. O anúncio só foi possível após especialistas observarem por 10 dias consecutivos que não houve nenhum sinal visível de atividade vulcânica. Esta foi a erupção mais longa da história de La Palma desde que começaram os registros. O Cumbre Vieja forçou a evacuação de 7.000 pessoas e destruiu 1.345 casas. Mais de 500 pessoas ainda estão abrigadas em hotéis. A lava cobriu 1.250 hectares de superfície e chegou a alargar a ilha. A lava afetou fortemente as plantações de banana, um dos motores econômicos de La Palma e que representa 50% do PIB. E a variante Ômicron segue provocando caos no transporte aéreo, com milhares de voos cancelados em todo o mundo desde o fim de semana do Natal. Companhias aéreas de vários países cancelaram novos voos nesta segunda-feira, intensificando o caos no setor por causa da variante Ômicron do coronavírus. Cerca de 8.300 conexões internacionais e domésticas já tinham sido canceladas no fim de semana do feriado em todo o mundo. Os atrasos também foram constantes. As empresas sofrem com a falta de pilotos e outros membros da tripulação que entram em quarentena quando expostos ao vírus. Nos Estados Unidos, a queda da temperatura e as tempestades de neve no oeste do país não ajudaram no gerenciamento dos voos. Em alto mar, o coronavírus também atrapalhou o feriado de Natal. De acordo com o jornal Washington Post, vários navios tiveram a entrada negada nos portos caribenhos. A principal agência de saúde pública americana disse que mais de 60 navios de cruzeiro estavam sendo investigados pelas autoridades sanitárias após o surgimento de casos a bordo. A Universidade Johns Hopkins revelou que dos Estados Unidos, uma média de 190.000 contágios foram registrados na última semana. O governo do estado de Nova York alertou sobre o aumento de hospitalizações de crianças menores de 5 anos, que ainda não estão em idade para vacinação.
Com estoques abaixo da média, o Hemosul de Dourados, em Mato Grosso do Sul, terá horário especial para doadores nesta última semana de 2021. Olha a história da Juliana. Ela é professora e mora em outro estado. Veio passear e não pensou duas vezes. Veio fazer a doação de Natal. Eu sou doadora de sangue há mais de 15 anos. E eu quis doar numa cidade diferente. Que foi aqui, tipo, uma experiência nova e eu poder ajudar as pessoas, não só do meu estado, mas dos demais também. Já o Maicon é motorista de aplicativo e veio pela primeira vez doar sangue. Senti que tem que ajudar as pessoas, né, mais próximo, e compartilhar para todo mundo que precisa. Hoje o estoque está em baixa, especialmente algumas tipagens sanguíneas. O O positivo, o O negativo e o A negativo também. O O positivo é a maioria da população tem esse tipo de sangue, então é o que mais consome também. E o pior, por enquanto a demanda está normal, mas há uma tendência de aumento da necessidade de sangue. O movimento nas rodovias também aumenta bastante, então nós temos que ficar preparados caso ocorra alguns acidentes graves que precisam bastante de sangue. A gente tem que estar preparado para isso. Nesse período de festas, o Hemosul só não abre as portas nos sábados e domingos. E no dia 31, o funcionamento é das 7 ao meio-dia. Os demais dias, tudo normal. Para doar, é importante boa alimentação. O exagero das festas de fim de ano, vez ou outra, pode gerar bolsas como estas, com o chamado sangue lipêmico, com muita gordura. Inclusive, a gente não consegue nem fazer os exames por conta dessa lipemia. Mas, na dúvida, a melhor escolha é sempre a doação. E a gente tem que pensar que hoje estou ajudando, amanhã eu posso precisar dessa ajuda. Se eu ajudei, vai ter quem vai me ajudar também. E veja agora alguns desses testemunhos de vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. Você foi o quê, irmão? Estava com uma dor muito forte nas costas desde ontem. Não podia nem dormir. Agora, depois da oração, passou. Graças a Deus por isso. Aí foi o quê? Conta pra mim, o que aconteceu aí? O meu pescoço estava torcido e depois da vitória fiquei boa. Ela não conseguia movê-lo? Eu estava assim sem poder torcer, aí cheguei aqui na hora da vitória e fiquei boa. Ele não estava torcido, estava duro, né? Estava duro, Então tá bom, glória a Deus, que torcido já era. Quem mais aí? Você, amigo? Eu tava com o peito aqui, sempre me dava uma beliscada, ficava beliscando. E quando eu dei a volta aqui que o senhor falou, né? Aquela voltinha só que eu dei o primeiro, já não senti, não tô nem sentindo mais nada. É quando tá com fé isso, pessoal. Você foi o quê, irmã? Cheguei com muita dor de cabeça, não podia nem abrir meu olho e sumiu. Glória a Deus. Que bonito. E você? Eu tive ontem uma péssima notícia, né? Que o meu irmão não poderia doar o órgão pro meu filho. E eu tava muito desesperada, muito chorando, sabe? Sem ver saída. Mas agora eu tô confiante que Deus vai entrar com providência e eu tomo posse da minha bênção. Amém. Em nome de Jesus. E você, amiga? Eu tava angustiada com um aperto no peito. Tô bem agora. Nós damos glória. Ele vem para E a edição do Jornal das 22 fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite para você e início de semana. E até amanhã. Tchau.